fratelli e sorelle, buongiorno. Rezar pelas crianças que sofrem é a intenção de oração de Francisco para o mês de novembro. Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Na solenidade de Todos os Santos, o Papa veio à janela do apartamento pontifício para lembrar que a santidade é a verdadeira revolução pedida pela Igreja. Oggi festeggiamo tutti i santi e potremmo avere un'impressione fuorivante. Potremmo pensare di celebrare quelle sorelle, quei fratelli che in vita sono stati perfetti, sempre lineari, precisi, anzi inamidati. Invece il Vangelo di oggi smentisce questa visione stereotipata, questa santità di immaginetta. Infatti le beatitudini di Gesù, che sono la carta d'identità dei santi, mostrano tutto l'opposto. Parlano di una vita controcorrente, di una vita rivoluzionaria. I santi sono i veri rivoluzionari. Já na comemoração dos fiéis defuntos, o Papa apontou ao juízo final e ao critério apresentado por Jesus para a salvação: amar os mais pobres e descartados, sempre e sem condições. Ci aspetteremo che il giudizio sulla vita e sul mondo avvenga all'insegna della giustizia, davanti a un tribunale risolutore che, vagliando ogni elemento, faccia chiarezza per sempre sulle situazioni e sulle intenzioni. Invece nel tribunale divino l'unico capo di merito e di accusa è la misericordia verso i poveri e gli scartati. E tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto per me. Sentenza Gesù. Francisco começou esta quinta-feira uma viagem de 4 dias ao Bahrein, tornando-se o primeiro Papa a visitar o país. Este é também um regresso à Península Arábica, onde esteve em fevereiro de 2019. Sarà un viaggio all'insegna del dialogo. Parteciperò infatti a un forum che tematizza l'imprescindibile necessità che Oriente e Occidente si vengano maggiormente incontro per il bene della convivenza umana. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Patigrife é especializado na alimentação natural e holística para todo tipo de animal de estimação. Em pleno crescimento, Patigrife é uma grande referência no bem-estar e serviço de higiene ao seu animal. Com 60 lojas em todo o Quebec, Patigrife oferece produtos saudáveis 100% canadianos. Franquias disponíveis. Quality Pack.
especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Pesaram é a marca de alianças de casamento ou anéis do noivado. Que modelo gosta mais? Ouro branco, bicolor ou rosa? Que modelo gosta mais? Diamantes ou zircónias? Pesaram o requinte que o seu casamento merece. Encomende já no nosso site pesaram.com. WhatsApp 967042 352. O envio é gratuito. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. E felicidades para a televisão, para que vocês também sejam um canal de transmissão de valores positivos, porque infelizmente às vezes os canais de televisão aproveitam também momentos de distração que não são muito positivos, mas que faço votos que a televisão seja um meio extraordinário de cultura, de ciência, de virtudes, para que o mundo se torne melhor. Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para o 32º domingo do tempo comum. Dai-lhe, Senhor, o eterno repouso, brilhe para eles a vossa luz. Dai-lhe, Senhor, o eterno repouso, brilhe para eles a vossa luz. Ó Senhor, convém cantar vosso louvor com um hino em Sião e cumprir os
nossos votos e promessas, pois ouvis a oração. Dai-lhe, Senhor, o eterno repouso, brilhe para eles a vossa luz. Toda a carne há de voltar para o Senhor, por causa dos pecados. E por mais que nossas culpas nos oprimam, perdoais as nossas faltas. Dai-lhe, Senhor, o eterno repouso, brilhe para eles a vossa luz. Senhor, quem entrará no santuário para vos louvar? Senhor, quem entrará no santuário para vos louvar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Oh, dá-me mãos limpas, o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Oh, dá-me mãos limpas, o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Chegue até vós, Senhor, a minha oração, inclinai o ouvido ao meu clamor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Preparemos os nossos corações para celebrar dignamente estes santos mistérios da 32ª semana, o tempo comum, ano C da Igreja, juntos com os que nos acompanham nas redes sociais, peçamos o perdão das nossas faltas. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Senhor é Deus, Rei dos céus, Deus e Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus e Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus e Pai. Oremos. Deus eterno e omnipotente, afastai de nós toda a adversidade, para que, sem obstáculos do corpo ou do espírito, possamos livremente cumprir a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro do Macabeus. Naqueles dias foram presos 7 irmãos, juntamente com a mãe, e o rei da Síria quis obrigá-los, à força de golpes de azorrague e de nervos de boi, a comer carne de porco, proibida pela lei judaica. Um deles tomou a palavra em nome de todos e falou assim ao rei: que pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos para morrer, antes que violar a lei dos nossos pais. Prestes a soltar o último suspiro, o segundo irmão disse: tu, malvado, pretendes arrancar-nos a vida presente, mas o Rei do Universo ressuscitará-nos para a vida eterna, se morrermos fiéis às suas leis. Depois deste, começaram a torturar o terceiro, intimado a pôr fora a língua. Apresentou-a sem demora e estendeu as mãos resolutamente, dizendo com nobre coragem: do céu recebi estes membros, e é por causa das suas leis que os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. O próprio rei e quantos o acompanhavam estavam admirados com a força de ânimo do jovem, que não fazia nenhum caso das torturas. Depois de escutado este último, sujeitaram o quarto ao mesmo suplício. Quando estava para morrer, falou assim: vale a pena morrermos às mãos dos homens, quando temos a esperança em Deus de que Ele nos ressuscitará. Mas tu, ó Rei, não ressuscitarás para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor é minha luz e a minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. Ouvi, Senhor, uma causa justa, atendei a minha súplica e escutai a minha oração, feita com sinceridade. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Firmai os meus passos nas vossas veredas, para que não vacilem os meus pés. Eu vos invoco, ó Deus, respondei-me. Ouvi e escutai as minhas palavras. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Protegei-me à sombra das vossas asas, longe dos ímpios que me fazem violência. Senhor, mereça eu contemplar a vossa face e, ao despertar, saciar-me com a vossa imagem. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu pela sua graça, eterna consolação e feliz esperança, conforta os vossos corações e os torna firmes em toda a espécie de boas obras e palavras. Entretanto, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e seja glorificada, como acontece no meio de vós. Orai também para que sejamos livres dos homens perversos e maus, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel. Ele vos dará firmeza e vos guardará do maligno. Quanto a vós, confiamos inteiramente ao Senhor, que cumpris e cumprireis o que vos mandamos. O Senhor dirija os vossos corações, para que amem a Deus e aguardem a Cristo com perseverança. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e fizeram-lhe a seguinte pergunta: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer alguém, um irmão, que deixe mulher, mas sem filhos, esse homem deve casar com a viúva para dar descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo e depois o terceiro desposaram a viúva, e o mesmo sucedeu aos 7, que morreram e não deram filhos. Por fim, morreu também a mulher. De qual destes será ela esposa na ressurreição? Uma vez que os 7 a tiveram por mulher. Disse-lhes Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Na verdade, já não pode morrer, pois são como os anjos, e porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam. Até Moisés o deu a entender no episódio da sarça ardente, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Israel e o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos estão vivos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, a liturgia de hoje dá-nos respostas sobre as perguntas que algumas pessoas costumam fazer nas suas mentes ou pergunta aos ministros da igreja depois da morte. É de continuar viver com meu marido ou com a minha esposa que já morreram depois desta vida, estaremos ainda juntos no casamento? Encontramos a resposta neste Evangelho. Depois da morte, depois da saída deste mundo, sabemos que existem dois tipos da morte. A morte eterna. A morte eterna quer dizer sem ressurreição. Ouvimos os que maltrataram os filhos de Macabeus. Eles disseram: nós vamos morrer, mas ressuscitaremos para a vida. Mas tu não ressuscitarás. Esta é que é a morte eterna. Mas outro tipo da morte é a passagem, a via para entrarmos na casa do Pai e gozarmos
a de felicidades eternas. Esta é a nossa meta. Este é o nosso objetivo de estarmos aqui como crentes, louvar o Senhor, porque ressuscitaremos para a vida. Depois, então, da ressurreição, disse o Evangelho, viveremos como os anjos. Os anjos não casam. Por que o casamento? Se alguém vos perguntasse qual é o sentido do casamento, o casamento é dar felicidade um ao outro. E ainda, o objetivo do casamento é a procriação. Apesar que hoje há desvios da sexualidade, mas o centro, o motivo do casamento é a felicidade mútua e a sua finalidade é a reprodução. No céu, não precisamos da felicidade que há de vir da outra pessoa. Viveremos como os anjos. E como anseio eu, como desejo eu, gozar essas felicidades eternas. Vocês já sois casados e não só vocês mesmo que estão nos acompanhar nas redes sociais, na televisão, no Facebook. Tem mulher, tem marido, tem filhos. Sabe quantas vezes andam a engolir trapos nos vossos lares, nos vossos casamentos. E continuar com isto no céu. Acha mesmo, lógico, Deus não é Moisés, Deus não é João, Deus é Deus. Preparou uma felicidade eterna para nós. E não é preciso se preocupar se a casa está limpa. Não é preciso se preocupar se o almoço está pronto. Não é preciso se preocupar da saúde do marido, do filho, etc. Mas alegria para sempre. Viveremos como os anjos, sem preocupação nenhuma. Oh, que bom! Por isso, conheceremos, claro, aqueles que amávamos, aqueles também que nos amaram. Mas não teremos mais o casamento. É que o Evangelho disse, os filhos do mundo é que se casam. No céu seremos como os anjos. Oh, que bom! Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos lutar como lutaram aquilo que ouvimos na primeira leitura, os filhos de Macabeus lutaram para não comer a carne do porco, porque era proibida naquele tempo, era um alimento impuro, uma carne impura, e aceitaram morrer para não subir à morte eterna, mas aceitaram matar o corpo deles para depois ressuscitar para a vida. É neste sentido que todos nós devemos combater o mal, combater o pecado, combater tudo aquilo que pode vir denegrir a nossa vida espiritual. Mesmo que seja o amigo, mesmo que seja o teu esposo ou esposa, que quer te desviar da vida em Deus, é melhor, meus irmãos, minhas irmãs, aceitar perder esta pessoa, para amanhã ressuscitarmos e viver como os anjos no céu, lá onde há alegria para sempre. O Senhor esteja convosco.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus as nossas súplicas, por nós próprios e pela Igreja, e em favor de todos os homens, dizendo com humildade: ouvi-nos, Senhor. Pela nossa Diocese e suas comunidades, pelos fiéis que creem na ressurreição e pelos que têm plena confiança no Senhor, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que trabalham pela concórdia entre as nações, pelos que sofrem por amor da lei de Deus e pelos que não têm liberdade religiosa, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas vítimas da violência e da guerra, pelos que sentem a solidão e a tristeza, e pelos que creem na fidelidade do Senhor, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos esposos que se amam um ao outro, pelos que deixaram morrer o seu amor, e pelos jovens que escolheram o celibato, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que entre nós sabem aceitar os outros, pelos que cumprem os mandamentos do Senhor e pelos que amam a Cristo nos mais pobres, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos que já partiram para a casa do Pai, sobretudo dos quais os nomes se encontram no altar, para que sejam recebidos na morada santa, oremos, irmãos. Senhor Pai Santo, que inspiraste aos 7 irmãos macabeus uma tão grande fé na vida eterna, concedei aos fiéis da Santa Igreja Católica a graça de testemunhar neste mundo a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Cremos
Cremos em vós, ó Deus, cremos em vós, ó Pai que estais nos céus, olhai por nós. Chega-te vós, ó Deus, a nossa humilde voz. Cremos em vós, ó Deus, cremos em vós. Sois nosso Deus, Senhor, sois nosso Deus, a nossa força e luz, todo nosso bem. Sede pela vida além, o nosso defensor, nosso supremo bem, ó Deus de amor. A nossa irmã Rosa Correia pediu esta celebração pelas almas de Conceição Rosa, Armando da Silva Pacheco e Armando Manuel Pereira, e pelas almas do purgatório. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, que é Deus e convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor e Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças de sempre e em toda parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo, que nos enviastes Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poder desamar em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo: Santo, 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 Senhor, o céu e a terra proclama a vossa glória, hosana nas alturas. Vós, Senhores, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças e partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Cristiano e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos, Conceição Rosa, Armando da Silva Pacheco, Armando Manuel Pereira e as almas do purgatório, configurados com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na ressurreição da ressurreição. De modo particular, os que seus nomes se encontram aqui no altar durante todo este mês de novembro, rezando pelas almas dos que já partiram para vós. Acolhei-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, glorioso São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos a paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes, caríssimos, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas dizer uma só palavra eu serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Ó doce luz da Eucaristia, Jesus, meu Deus e meu Senhor, Tu és a fonte da alegria, abraça-me do Teu calor. Tu és a fonte da alegria, abraça-me do teu calor. Ao Pai celeste sacrifício vos ofereceis sobre o altar. Senhor Jesus, sede bem-vindo, agora e sempre, sem findar. Senhor Jesus, sede bem-vindo, agora e sempre, sem findar. Na comunhão, Jesus é força contra o pecado e tentação. Vinde, Senhor, ficai comigo, fortificai meu coração. Vinde, Senhor, ficai comigo, fortificai meu coração.
Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, pelo alimento celeste que recebemos e imploramos da vossa misericórdia, que pela ação do Espírito Santo persevere na vossa graça os que receberam a força do Altíssimo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Pela nossa santa fé, rezemos sempre a Deus para ter os braços cheios nestes momentos difíceis. Não podemos desistir, não vamos cair. Deus irá nos acompanhar nestes momentos tão tristes. Deus é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Nós temos que estar unidos, agora mais do que nunca, para não estar perdidos. Com os anjos e santos, vamos juntos rezar, a Jesus louvar. Deus irá nos acompanhar nestes momentos tão tristes. Deus é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Deus é a nossa força e luz. Terminou a celebração deste domingo e hoje o Evangelho fala do pecado e do mal, duas palavras que andam sempre muito próximas. O pecado que não entre nos casamentos e nas famílias, porque o adultério cultiva o mal, cultiva coisas muito más. Sejamos unidos em casamento. O mal corta-se pela raiz. Quando ele não é necessário, temos de pô-lo de lado e não ir para a vingança, porque Deus não quer nada disso. O que Deus quer é a palavra amor. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Monte Real Magazine.